começar a gravar a nossa palestra. Peço licença a todos, exclusivamente a esses que estão presentes, para que a gente não se importe em que nós vamos estar gravando a palestra. Por quê? Porque nós tivemos muitos pedidos, que nem eu falei para vocês, nós, na verdade, tivemos aí quase 400 inscritos, e desses quase 400 inscritos, estão presentes, por exemplo, agora, em torno de 200, 197 nesse momento aqui. Então, tem muitos que não podem estar nesse momento e que, consequentemente, gostariam de ver as palestras, gostariam, inclusive, de concorrer ao certificado. Isso significa dizer que, se virem a palestra ao vivo ou se virem posteriormente a palestra, porque amanhã essa palestra está subindo para o YouTube e vai se postar, inclusive, nos próprios grupos, qual é que é o link para a entrada da palestra no YouTube. E aí nós identificamos quais são as pessoas que estão entrando e, por consequência, isso estará valendo tanto quanto ver ao vivo. O que nós queremos deixar claro é que a certificação, tem muitos que estão preocupados com o certificado, a certificação é para 4 horas, ou seja, as 4 palestras, já que todas elas terão uma duração aproximadamente de 1 hora, correto? E para chegar no certificado, nós, na verdade, precisamos que as pessoas vejam as 4 palestras. Pedimos, inclusive, que todos entendam, o entendimento de todos. Por quê? Porque nós vamos emitir certificado de 4 horas, e não seria justo aquele que assistiu uma única palestra ganhar o mesmo certificado que aquele que assistiu as 4 palestras. Considerando que o mais importante, eu não tenho dúvida, não é o certificado, é o conhecimento que nós vamos estar tentando levar para vocês, ou tentando, ou levando, obviamente, para vocês. Outra coisa, dessas palestras, já hoje nós vamos começar a divulgar. Cada um dos palestrantes criou um curso de 10 horas. Veja bem, hoje, por exemplo, experiência do cliente com o professor Renato Cavion, essa palestra gerará um curso de 10 horas. E esse curso de 10 horas, nós vamos divulgar quando que ele estará acontecendo, para aquelas pessoas que se interessariam em fazer esse curso. Ah, mas e qual é o preço? Quando é que vai acontecer? Calma, pessoal. Na verdade, o nosso objetivo é que vocês vejam as palestras. E cada uma das palestras, essas palestras gratuitas, gerarão cursos, todos eles de 10 horas. Então, amanhã, depois da palestra, nós começamos a divulgar o curso de gestão estratégica da tecnologia da informação. Na quarta-feira, o curso da professora Lourdes. E na quinta-feira, aí sim, aí nós abrimos o leque. Por quê? Porque, de repente, tem gente que vai querer fazer um curso só. Tem gente que gostaria de fazer 2 cursos, o da segunda e o da quarta-feira, do professor Cavion e da professora Lourdes. Outros já gostariam de fazer 3, outros gostariam de fazer um só. Então, nós vamos, na verdade, colocar valores para cada um desses cursos, e quem fizer mais do que um, logicamente, estará levando uma significativa vantagem. Mas, para que vocês possam se decidir por quais cursos gostariam de fazer, correto? Vamos esperar que aconteçam as palestras ao longo dos 4 dias. Aqueles que estão chegando agora, muito boa noite a todos. Espero que realmente vocês aproveitem bastante o trabalho que nós estaremos fazendo agora. Então, vamos lá. Começando com a nossa palestra de... Não chega a ser uma palestra, eu diria assim, um abre-olhos para todo mundo na questão digital, na questão da espiritualidade na era digital. Veja aí, primeiro, como eu dizia, um agradecimento fraterno, pessoal. Olhem quem está, na verdade, nos apoiando. A Uniftec, o MOB Caxias, o Movimento por uma Cidade Melhor em Caxias. Um abração para o nosso amigo Postiglione e para o Rogério. O Sinduscom, cujo presidente é o Rogério Postiglione. Sind Madeira, um abração para o Moacir. Sind Lojas, um abraço também para a nossa amiga Lisa. O CEF, a Universidade Corporativa da Florência. Forte abraço ao Fábio Pisamilho. O Simplaz, a Daniela Camargo, que lutou muito para ser também uma apoiadora nesse projeto. E o CQ7, do grande e do amigo Carlos Quadros, que, na verdade, é um grande divulgador do empreendedorismo nessa cidade. Pessoal,
Quem não me conhece, eu sou o professor Mauro Trojan, sou professor, sou palestrante e, por ser professor de física há 40 anos, e hoje me dedicando muito à questão da física quântica, encontrei um caminho legal de interação entre ela, a espiritualidade. E quem estiver justamente inteirado com a espiritualidade está se preparando para uma grande liderança, a liderança da era digital. E para ser um grande líder na era digital, nós vamos dar uma rápida passada para que vocês entendam plenamente quais seriam os critérios ou quais seriam os conhecimentos, as inteligências que todas essas pessoas que estariam realmente querendo liderar esse pós-pandemia, esse mercado novo, esse mercado digital, esse mercado de permanentes inovações, que na verdade, habilidades deveria ter. Sejam todos bem-vindos, então. Começando com pandemia versus mercado. Eu acho que não tem dúvida nenhuma que essa pandemia, que nos trancou em casa durante 2 anos, com certeza ela trouxe umas profundas modificações no nosso mercado. Por exemplo, antecipou tendências que vinham sendo gradativamente implantadas. Possivelmente, a gente antecipou no mínimo 10 anos em 2, porque foi uma correria geral quando realmente se notou que a gente teria que passar a fazer todas as nossas atividades, fossem empresariais ou fossem educacionais, como é o nosso caso, sem a participação presencial das pessoas. Mais do que isso, a pandemia evidenciou que nos nossos quadros nós precisamos profissionais que venham a se capacitar para essa nova realidade. Pessoal, isso é fundamental que nós começamos a falar a partir de agora. Se capacitar para essa nova era. Profissionais que estejam permanentemente conectados ao mercado e que levem para dentro das suas empresas ou suas instituições justamente essas necessidades que o mercado está apontando. Correto? Pedir novamente que cuidem com o som aí, tem gente entrando e já está entrando com o som aberto. Por favor, fechando o som aí, tá bom? Continuando. Por tudo que eu estou falando, estamos num momento de ruptura. Esse momento de ruptura significa uma disrupção com o passado. Eu pergunto a vocês, quem é que imaginava 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, que nós passaríamos pela pandemia que nós passamos e que modificou tanto o mercado? Mas quem é que imaginava que nesse verão nós tivemos... Vamos procurar fechar, pessoal, os microfones, por favor. Eu não consigo mais agora visualizar as pessoas para poder fazer o fechamento dos microfones. Por favor, aqueles que estão entrando, fechem seus microfones. À esquerda, embaixo, tem o mudo. Senão, realmente, conflitua. Ó, nós estamos com o microfone aberto, que tem um pai falando com o filho, coisa do gênero. Por favor, habilitem o seu mudo para que todo mundo possa participar bem da palestra. Por favor. Não existe esperar. Acho que tem que fechar para todo mundo, mano. Mas eu não consigo fechar de todos. Eu tenho que fechar individualmente. Desembargador federal João Batista Pinto E Silveira. aí eu tenho que passar por 300 pessoas, que é mais ou menos o que nós temos de público agora. F4, a mãe Nós estamos com 220 participantes. e vive de esperança. Eu só quero o direito dela, só isso. Essa é a mãe? Só o direito. Grande fã, tem 12 anos. Ó, nós temos gente com o microfone aberto. Vamos pedir para fechar os microfones, por favor. Madrugada desta segunda-feira. Pessoal, como vocês têm feito no chat, tá? Vocês podem falar para o pessoal mutar. Como o admin é o nosso palestrante, ele não pode ir mutando. A gente pede, por gentileza, que todos façam isso. Olha, nós temos ainda microfones abertos, pessoal. Por favor. Por favor, aqueles... Não é fronteira, né? Por favor. Inclusive, estamos ouvindo diálogos que não deveríamos estar ouvindo, né? Muitas vezes até familiares. Certo? Continuamos?
Vamos em frente, então. E segue gente pedindo para entrar. Que bacana, que bacana. Sejam todos bem-vindos. Eu falava, então, desse momento de ruptura, e nesse momento de ruptura, nós temos que quebrar paradigmas antigos. Nós temos que ter a consciência de que o que valia há 2 anos e meio atrás não está mais valendo. Eu tenho que estar preparado para pensar, inclusive, fora da caixa, porque o inesperado está acontecendo. Eu dizia para vocês, se nós não planejávamos uma pandemia há 2 anos e meio atrás, ninguém estava preparado. Quem é que estava preparado agora para uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que está impactando em toda a economia mundial, está impactando na gasolina, consequentemente, em todos os preços, e os preços dos insumos? Então, as empresas, elas têm que estar preparadas para isso, ou seja, o profissional realmente conectado, ele tem que estar preparado para o inesperado, porque o inesperado está acontecendo direto. Ou seja, o que se propõe é uma mudança de mindset, a virada de chave, da chave analógica para a chave digital, definitivamente. E eu sei que quando a gente fala mindset, não é um termo comum para muitos. Então, olha só o que é o mindset. É uma palavra em inglês que significa mentalidade, configuração mental. Ou seja, na verdade, as pessoas, a partir de agora, têm que mudar a sua configuração mental, têm que passar a pensar diferente, têm que realmente... Novamente, tem o microfone aberto, por favor. É a Simone que está vendo. Por favor. Isso. Jean, eu vou te pedir um favor, se tu correres por todos, tu podes, inclusive, dizer qual o microfone que está aberto, porque eu não estou conseguindo correr. Nós estamos agora, nesse momento, com mais de 250 participantes. Então, realmente, a gente precisa da colaboração de todos nesse sentido. Continuando, então, voltando, a nova forma de pensar, uma nova forma de agir, uma nova forma de demandar. Isso passa a ser imperativo nesse momento que nós estamos vivendo. Mas, agora sim, entrando na era digital, que habilidades o profissional da era digital tem que ter? Mauro, tu não ia falar sobre a espiritualidade na era digital? Estamos chegando lá. Estamos chegando lá. Olha só, primeiro, é uma era de significativos avanços tecnológicos, ninguém tem dúvida disso. Segundo, é uma era de descoberta de novas profissões a partir das necessidades geradas pelo mercado. Pessoal, quem é que dizia que há 3 anos atrás, hoje, piloto de drone seria uma profissão? E está sendo requisitadíssimo. E outras tantas profissões, se pensa que até 2030 desaparecerão pela era digital. Ah, mas vamos ficar sem emprego? Não, desaparecerão umas, mas surgirão outras tantas e a demanda continuará. Só que a gente tem que estar ligado para esse mercado. E, finalmente, tenha certeza que definitivamente nós estamos entrando numa era de profunda valorização do ser humano. Nunca o ser humano passará a ser tão valorizado como agora. Acredite no que eu estou dizendo. Consequentemente, se o ser humano vai ser valorizado, se eu tenho que começar a me valorizar, para que eu tenho que despertar? Que inteligências eu tenho que potencializar a partir de agora? Vou dar uma rápida passada, porque tu tens que começar a te potencializar a inteligência positiva, que é a pessoal e profissional, a inteligência emocional e a inteligência espiritual, que é onde nós vamos chegar. Positiva. Como é que está o teu autoconhecimento? Realmente tu te conhece? Tu sabe quais são as tuas reações em cada momento de repente, atrito, ou em cada momento de criatividade, ou em cada momento de inesperado? Isso é se conhecer, é fundamental hoje nós fazermos análises internas. Internas que eu digo, é a gente passar a se conhecer. Pois bem, vamos adiante. Pessoal, protagonismo. A pessoa hoje que não tiver atitude, iniciativa, resiliência, persistir naquilo que está empreendendo, persistir aproveitando os seus erros para criar novos acertos,
persistir quando cai e saber que a queda nada mais é do que uma oportunidade para alavancar o seu processo. Vejam bem, vocês já ouviram falar num cara chamado Jeff Bezos ou num outro cara chamado Elon Musk? Jeff Bezos é o dono da Amazon, que revolucionou o mercado mundial. E o Musk é, na verdade, o cara da Tesla, só isso, que está revolucionando o mercado automotivo, principalmente, não só o automotivo, como todo o mercado de deslocamento. Ele é o cara do carro elétrico. Sabe o que esses dois caras em palestras que eu tive a oportunidade de assistir, ambos disseram, parece até que tinham combinado, que eles aproveitaram em torno, olha só, de 10%, eu não estou mentindo, 10% dos 100% de inovações que eles tiveram. Olha só que coisa incrível. Mas os outros 90% que deram errado, eles aproveitaram para potencializar os 10% que deram certo. Então, tenha certeza que a resiliência hoje é uma inteligência pessoal, profissional positiva. A proatividade, determinação, saber assumir riscos, o pensamento crítico e analítico. Pessoal, nós estamos em plena época de fakes. Eu tenho que ser analítico em tudo que eu ouço sem passar adiante naquele momento. Eu tenho que discutir com pessoas, eu tenho que checar fontes, lidar com o inesperado. Trabalho em equipe. A própria imagem está mostrando isso. O trabalho em equipe, com organização, com disciplina, os coordenadores, os líderes de equipe saber que, na verdade, acabou aquele organograma hierárquico vertical, onde o líder de um determinado setor chegava de manhã na empresa e dizia, pessoal, venham todos aqui perto de mim, hoje nós vamos fazer isso, tá bom? Cada um por seu lugar. Acabou. As empresas têm que ter todos os seus colaboradores como seres pensantes e serem considerados em todos os seus pensamentos. Então, o grande líder de inteligência positiva é aquele que chama o pessoal e diz assim, a Madalena trouxe uma grande ideia. O que tu achou, Joãozinho? O Pedrinho, tu é a favor dessa... Vamos juntar todas as ideias, isso é trabalho de equipe. E, finalmente, antes de ética, a humanização dos processos. Empatia. Se coloque no lugar daquele cara que tu está julgando e criticando. Será que ele merece todo esse julgamento, essa crítica? A amizade, a tolerância, a cordialidade, o estímulo, a valorização. Tudo isso é humanização dos processos, é, na verdade, agora a consideração para o ser humano. E ética, graças a Deus, cada vez se ouve mais que nós não teremos mais espaços para pessoas não éticas. Tenha certeza disso. Inteligência emocional, conhecer as suas emoções, controlar as suas emoções, desenvolver a automotivação. A resiliência exige automotivação permanente. Desenvolver a empatia. Se eu quero ser um bom líder, o que é aqueles... Por que hoje a Mariazinha veio meio cabisbaixa? Por que ela não está com tanta vontade de trabalhar como ela teve em outros momentos? Vou me colocar um pouquinho no lugar dela, vou pesquisar a respeito para ver exatamente o que está acontecendo com a Mariazinha. Esse é o líder de futuro. E desenvolver relações interpessoais. E aí nós chegamos no ápice, no coroamento do bate-papo que nós iríamos ter hoje, correto? Que é justamente a inteligência espiritual. Eu vou começar desafiando vocês com um pequeno questionamento. Cada um dos que estão me ouvindo, e hoje são muitos, nós estamos aí com praticamente 250. Vocês têm uma meta material? Vocês têm uma meta profissional? Aqueles que ainda não têm casa própria, têm a meta da casa própria, têm a meta do carro, têm a meta... Eu pergunto, tu tem uma meta espiritual? Tu sabe por que tu estás aqui nesse planeta, nesse momento? E veja bem, quando eu falo em espiritualidade, sejam bem-vindos católicos, protestantes, hinduístas, budistas, espíritas. Nós não estamos falando de religião. Nós estamos falando de espiritualidade. E tu tens a tua meta? Pois bem, olha só. Pessoal, a inteligência espiritual está ligada à necessidade de se ter um propósito de vida. Não é
possível que se tu tenha 25 anos, tu não pense o que tu queres ser quando tu tiver 40. E como estará naquele momento a tua espiritualidade? Mas usamos a inteligência espiritual para desenvolver valores e crenças que deverão nortear nossas ações. Pessoal, na realidade, a espiritualidade passa por crenças e valores que norteiam o nosso dia a dia. E a gente, às vezes, tem crenças que nós na verdade, que nos foram colocadas quando nós éramos nenéns, crianças, e que muitas vezes a gente não nota que tem que modificar essas crenças. E aí vem uma questão. Olha o que o Gandhi falou. Nossas crenças se transformam em pensamentos, os pensamentos em palavras. As palavras se tornam ações e as ações repetidas se tornam hábitos. E esses hábitos formam nossos valores e nossos valores determinam o teu destino. Olha só, as crenças que estão embutidas na nossa mente, muitas vezes, fazem com que a gente tenha determinados pensamentos. E esses pensamentos geram as nossas palavras. A gente pensa antes de falar. E as nossas palavras, através dos nossos pensamentos, geram as nossas atitudes, as nossas ações. E as nossas ações repetidas se tornam nossos hábitos. Então, se eu quiser trocar um hábito, autoconhecimento, se eu quiser notar um hábito ruim que eu tenho que me voltar para o meu pensamento. É o meu pensamento que estará determinando meus hábitos. Porque antes das minhas atitudes, eu penso. E se eu acho que eu tenho que mudar, olha que imagem bacana. Eu tenho que ter a convicção de que eu tenho que mudar o meu pensamento. E, pessoal, o nosso pensamento são ondas eletromagnéticas carregadas de energia. E eu posso aumentar ou diminuir a vibração das pessoas que estão comigo, dos ambientes onde eu estou, através do meu pensamento. Tenho certeza disso. Quantas vezes você chega em lugares que vocês não se sentem bem, que a vibração do corpo de vocês baixa, que chega a sentir um pouquinho de frio, que sente aquela... que não, eu não sei bem o que está acontecendo comigo, eu acho que baixou minha pressão. Nada, baixou a tua vibração por, na verdade, pensamentos que foram emanados, que nem eram para ti, mas que te atingiram. Tenha certeza disso. Então, olha só, se tu estás pensando errado, quando você mudar o seu pensamento e, por consequência, as suas atitudes, o universo em sua volta mudará. Tu tens a responsabilidade com o universo que te cerca. Se tu pensa no bem, tu vais emanar pensamentos de bem. Se tu pensa no mal, tu vais emanar e contaminar as pessoas e os ambientes onde tu estás através do teu pensamento no mal. Por isso que nós temos que rever nossas crenças e rever o nosso pensamento. Isso se chama autogestão espiritual. O ser pensante pode ser comparado a uma usina de eletricidade. E os seus pensamentos e sentimentos, os transformadores, que graduam e determinam sua potência e qualidade. E quem é que, na verdade, gera os transformadores, seja para o amor ou seja para o ódio? O ser pensante, através do quê? Do seu pensamento. E tenha certeza que isso vai se refletir nas suas atitudes. E as suas atitudes virarão hábitos. Muita gente tem que trocar os seus hábitos, e isso se dá através da troca de atitudes. Avaliem as suas atitudes. E saibam que elas vieram do teu pensamento, então eu tenho que trocar o meu pensamento. Olha só, por que vocês acham, para todos os cristãos, ou aqueles que têm em Cristo outros, seja Maomé, seja Krishna, seja Buda, correto? Por que foi dito vigiai e orai? Não é vigiar, ficar olhando a casinha dos outros, é olhar a tua mente. Vigia a tua mente. E se tu acha que o teu pensamento não está ruim, te conecte com a espiritualidade. Respire fundo. Faça uma pequena oração e volte para o ambiente que tu estavas. Tu vais voltar, com certeza, extremamente renovado. Porque tu tens que ter consciência que os teus pensamentos contaminam o ambiente e as pessoas onde tu estás. Então, vigie os teus pensamentos. Olha só. Para tanto, nós temos que nos tornar mais reflexivos. Nós temos que ser mais honestos conosco mesmo. Nós temos que ter autoconsciência de saber, nossa, não é esse o caminho que eu quero. Eu preciso mudar radicalmente esse caminho. E se eu quiser mudar radicalmente esse caminho, sendo honesto comigo mesmo, eu tenho que mudar, antes de mais nada, o meu pensamento. Continuando.
identificar seus vícios e virtudes. Nós os temos e muitos. Tantos vícios como virtudes. Todos nós os temos. E tu tens que praticar permanentemente a reforma íntima. O que é praticar a reforma íntima? Buscar diminuir os teus vícios e colocar e potencializar as tuas virtudes. Colocar nessa balança que vocês estão vendo aí, essa balancinha aí, na verdade, colocar permanentemente, pessoal, eu digo permanentemente porque tem que ser diariamente, o quê? Quais são as minhas virtudes? A quantas anda a tua gratidão para tudo que o universo tem te dado? A quanto anda a tua fé para que as coisas que realmente tu perseveras, tu vais conseguir atingir? Tu tens praticado a humildade ou te fica permanentemente espezinhando pessoas que, na verdade, nem sempre têm a tua capacidade e, por isso, tu te sente um pouco maior e melhor? Tu praticas o perdão? Pessoal, eu não tenho dúvida que o perdão é uma energia que se emana, que faz muito mais bem para quem perdoa do que para o perdoado. Praticas a caridade? Praticas a esperança? Essas são tuas virtudes. Coloca-as na balança, sabe com quem? Com os teus vícios. O teu orgulho, todos nós os temos, uns mais, outros menos. A gente tem que dominar, o orgulho não serve para nada. A vaidade, para que serve? Porque eu quero ser maior que o outro. Para quem tu quer ser maior do que o outro? Seja parceiro dele. O teu egoísmo, a grama do vizinho sempre é mais verde do que a minha. Eu queria ter a grama do vizinho. A raiva. Pessoal, a raiva contamina a gente de uma forma que ela gera o ódio e ela gera inveja muitas vezes. E eu costumo ter uma frase que eu acho incrível, que é assim, tu odiar uma pessoa é como se tu tomasse veneno e querer que ela morra, porque quem está se destruindo com essa baixa vibração é justamente tu. Ele nem sabe muitas vezes da tua existência. Quem entrou agora, por favor, fechando o microfone. E para finalizar, então, novamente, olha que imagem de paz, que imagem tranquila, e eu justamente quero encerrar esse bate-papo com essa imagem, e com uma coisa que ele disse, o Gandhi disse: o que mais me impressiona nos fracos é que eles precisam humilhar os outros para se sentirem fortes. Pessoal, os fortes, realmente, os fortes de espírito, eles praticam potencialmente as suas virtudes. Eles fazem reforma íntima diária para diminuir os seus vícios. Porque quando a gente pratica as virtudes, a gente é muito mais feliz do que quando pratica os vícios. Os vícios nos deterioram. Os vícios nos fazem mal. E essa frase resume isso. Então, a minha proposta, olha só, seja esse ser de luz, seja esse ser energético, espalhe essa boa energia, essa boa vibração para o universo que te cerca. E lembre que cada manhã representa um renascimento, que traz consigo uma nova oportunidade de reforma íntima. Todos os dias pense nisso. O que eu fiz de errado, se o meu caminho é o do bem? O que eu fiz de errado ontem e como que eu posso ser melhor hoje? Pessoal, muito, mas muito obrigado mesmo por estarem nos ouvindo. Essas 234 pessoas que estão conosco aí. Inclusive, a gente nota que esses que estavam entrando agora são justamente aqueles que entram com o microfone aberto. Vamos cuidar aí com o microfone, pessoal, por favor. E agora, dando continuidade, está aí o nosso amigo Cavion. Presente, né, Cavion? Presente. Olha, aqui. Essa figura que agora vai, inclusive, partilhar a tela com vocês, Renato Cavion, durante muitos anos foi professor da UX. Ele é professor, pesquisador, mestre em marketing pela FGV. Ele tem MBA em Business Digital pela FIA de São Paulo, credenciado em Custom Experience, experiência do cliente, pela FIA também de São Paulo, consultor e executivo de algumas empresas nacionais e multinacionais. Cavion, seja muito bem-vindo ao nosso Inovação Digital, posicionando pessoas e organizações para a inovação digital. Tudo contigo, Cavion.
Maravilha. Você está vendo a minha tela? Perfeita. Deu uma zebrinha aqui na minha apresentação, vou ter que seguir essa linha aqui, tá, pessoal? Mas eu estou muito feliz de estar aqui, inclusive assistindo e ouvindo a tua palestra atentamente, onde eu acredito demais dentro desse conceito da espiritualidade, uma vez que, à medida em que esse mundo digital ele está cada vez mais gerando essa velocidade, essa incerteza, se nós não tivermos um autocontrole maior da nossa vida, do nosso ser, nós temos grande possibilidade de entrar em parafuso, gerar ansiedade e também a depressão, e o caminho é autoconhecimento e a gente se conhecer nesse sentido. Então, obrigado até pela palestra que eu acabei de assistir, e imagino que os demais também tenham gostado. Bem, pessoal, eu estou aqui feliz também, como eu falei, e meu assunto, meu tema aqui é a experiência do cliente. O cliente, de fato, ele, como nós todos aqui, a grande maioria que está aqui é cliente. Ou é cliente, ou ele é um consumidor, ou é um usuário, tá? Ou é um comprador, mas, com certeza, o que vamos colocar aqui, cada qual vai sentir na pele, provavelmente, e no nosso chamamento a gente falou também de que, de fato, o cliente mudou muito e está deixando as empresas de saia curta. Eu falei de saia curta, de saia justa, que mais ou menos tem o mesmo significado, tá? De fato, o que nós vamos ver agora aqui, de forma bastante rápida, inclusive, são, como tu falaste antes, Mauro, muitas atividades, muitas profissões, elas serão até extintas ou menos valorizadas, mas muitas outras surgirão, novas. Por isso que o lifelong learning é muito importante, porque nós temos que estudar o tempo inteiro, se atualizar o tempo inteiro, é o que eu tenho feito, tenho procurado fazer, e funciona, porque se a gente está atualizado, aliás, essas incertezas que nós temos pela frente, eu sempre falo o seguinte, como é que eu vou navegar nessas incertezas? Eu falo muito simples, né? Quem já teve a oportunidade de num baile, numa rua dançante, ou num local onde se dança, não sei se ainda tem muito esse hábito, porém, o ideal é estar preparado para a próxima música. Mas qual que é a próxima? Não sei, mas eu estou preparado. Eu venho preparado para dançar uma série de estilos de música, que é uma série de estilos e possibilidades, oportunidades de trabalho. Até porque a profissão, aliás, emprego deve diminuir, mas trabalho vai aumentar muito. Emprego é quando a gente está linkado a uma determinada empresa. E trabalho é quando a gente tem praticamente a sua própria empresa, os seus próprios negócios, né? E normalmente a fonte de recursos, cada vez mais, em vez de estar numa única fonte, cada vez mais a tendência é ter N fontes de recursos e de receita. É bom a gente ir pensando nisso, que esse é o caminho. Beleza, pessoal. Dentro desse contexto aqui, o Customer Experience, ele no mundo está sendo implementado há uns 15 anos, 17 anos, porém, no Brasil, há uns 5 a 7 anos, não sei o quanto vocês devem ter ouvido falar já sobre isso, ouvido, visto, ou até, provavelmente, está nos escutando aqui, alguns executivos que atuam numa determinada área e têm o desejo, a intenção de mudar de área, ou tem estudantes, vários estudantes aqui, que provavelmente têm intenção de ver uma nova oportunidade, uma nova profissão, um novo modelo de trabalho. Eu diria que aqui está surgindo uma frente nova, como vocês verão também nas palestras subsequentes à nossa aqui, que é uma oportunidade de trabalho para quem é estudante, para quem é executivo dentro de uma empresa, para criar esse novo conceito aqui. Então, de fato, eu vou ter que passar mais rápido aqui, porém, nós vamos dividir o contexto aqui, tá?
em três grandes pilares, tá? De um lado, as tecnologias digitais e materiais, tecnologias de materiais, que está crescendo violentamente, e a tecnologia digital foi o que fez a transformação mais radical na área de comunicação, conhecimento, inclusive desenvolvimento de novas ferramentas, que permitiu foi essa tecnologia digital. De outro lado, nós temos influencia fortemente produtos e serviços. Esses produtos e serviços, eles são cada vez mais inovadores, produtos cada vez mais com inteligência agregada, junto com o produto, cada vez mais inteligência, tá? E os serviços cada vez mais inovadores, proporcionando para os clientes, consumidores, usuários, tá? Uma simplificação na sua vida, uma agilidade na sua vida. E, por outro lado, tem as empresas. Nós temos as empresas tradicionais, convencionais, que nasceram há mais tempo, e as empresas digitais, que nasceram nos últimos 20 anos, 25 anos, que já começaram com essas habilidades digitais. E que, ao decorrer da nossa conversa aqui, nós vamos vendo o porquê essa divisão de empresas tradicionais e digitais. Ou seja, a tecnologia digital e materiais, junto com as empresas, tem uma evolução violenta do conhecimento, que é o que nós estamos tentando repassar de forma rápida hoje aqui. Porém, esse conhecimento nós precisamos, e a maioria precisa observar essas novidades. Até porque, o Mauro estava falando assim, muito rapidamente, a estrutura das empresas, cada vez mais, elas estão saindo de uma pirâmide, muito pirâmide, para uma pirâmide mais achatada, ou seja, o que quero dizer com isso? Antes um manda, outro obedece. Agora, cada vez mais, esse achatamento da pirâmide de comando, ela está visando colaboradores, executivos, profissionais, que venham a ser mais empoderados, onde eles tenham que ter cada vez mais habilidades de não só transacionar verticalmente, mas também horizontalmente, onde tem que ter maiores habilidades de conviver com os seus colegas, consequentemente, vai ter que ter muita empatia, por isso que a espiritualidade é muito importante também, vai ter um senso de colaboração muito forte, dentro da empresa e fora da empresa também. Então, são fatores que já existem e é muito importante ser observado, e cada qual, dentro do seu futuro, precisa ter essa percepção, e não só percepção, mas esse caminho, tá? E, de outro lado, as tecnologias digitais e materiais visam a evolução do modelo de consumo, tá? Agilizando a forma de produzir, de entregar, de comprar, de receber e assim por diante. Então, mas aqui no centro, o que eu quero colocar, de todos esses três pilares, claro que existem outros pilares, mas dentro desses três que são bastante robustos, nós temos aqui, quer seja o consumidor, o cliente, o usuário ou o próprio comprador. Ou seja, que no fundo, tem um papel, provavelmente cada qual pode ter vários papéis dentro desse contexto, mas o que eu quero colocar é, de fato, o cliente aqui no centro da história. O que é Customer Experience, ou o que é a experiência do cliente? Vocês têm ideia, mais ou menos? Aliás, todo cliente tem uma experiência. Porém, à medida em que o cliente se torna mais conectado, que eu vou comentar também mais adiante, ele, cada vez mais, ele precisa ser, a empresa precisa observar cada vez mais o lado emocional que esse cliente tem em cada interação que ele faz com a empresa. Quer seja no telefone, quer seja no site, quer seja na loja, quer seja na instalação, na manutenção, quer seja na cobrança. Ou seja, cada interação dessas, a empresa precisa ter noção, o tipo de emoção, o nível de emoção que o cliente está tendo. Essa emoção, o que é? Ele pode estar muito satisfeito, razoavelmente satisfeito, porém, por outro lado, ele pode estar muito insatisfeito. E vocês vão ver que, quando a empresa tem consciência de que esse cliente ele é extremamente importante, esse cliente ele faz toda a diferença, porque o poder está na mão dele, tomada de decisão.
cada vez mais eu tenho que me aproximar e entender e conhecer este cliente. Quer seja esse cliente ser uma pessoa, CPF, quer seja esse cliente ser um CNPJ, uma empresa. Até porque, sendo empresa, por trás dessa empresa, desse CNPJ, sempre tem um CPF, sempre uma pessoa física, uma pessoa humana que tem sentimento também. Ou seja, a experiência do cliente é exatamente esse lado emocional em cada contato que ele faz com cada frente da empresa, desde a própria propaganda até o uso do produto e assim por diante, tá? E qual é que é o objetivo? Pô, saiu meio torto aqui a minha apresentação aqui, mas acho que quando mandar as cópias vai ficar melhor. Qual que é o objetivo da experiência do cliente? O objetivo é... Eu estou falando meio que pelo final da palestra, mas eu retorno depois, que é o seguinte: por que que uma empresa precisa adotar, ou é importante adotar a experiência do cliente? Primeiro, se o cliente está no centro da sua estratégia, o que vai acontecer? Essa experiência positiva vai gerar os advogados da empresa que vai indicar novos clientes para seus amigos, parentes e assim por diante, tá? E isso vai gerar uma redução de custo de vendas, aumento da rentabilidade, porque o cliente, à medida em que essa experiência está mais elevada, o cliente fica mais satisfeito, ele fica com a empresa, com a marca, com o produto ou com o serviço. Existe uma redução de custo de vendas, que depois vou mostrar rapidamente também. Existe também uma maior fidelização desse cliente com a marca, com o produto. Por quê? Porque a empresa está observando esse cliente, está olhando o cliente, está atenta ao cliente, ela tem um alto grau de empatia com esse cliente, está preocupado com o cliente. Ou seja, normalmente quem é cliente aqui sabe que quando a empresa faz contato, está preocupada com ela, mas não comigo. Ela pode até argumentar que quer resolver o teu problema, mas na realidade está preocupada com ela. Quando na realidade a rentabilidade da empresa que vai ser maior em função de quem aplica essa metodologia é porque ela está preocupada com o cliente mesmo, com a felicidade do cliente. Aí vai dizer, mas onde é que está o dinheiro? O dinheiro sempre é uma consequência de um ótimo relacionamento com o cliente. Um produto entregue para o cliente, até surpreendendo ele positivamente. E sempre pensando em resolver o problema do cliente. E se a empresa pisou no tomate, ela precisa resolver, como vocês já devem ter visto, empresas digitais, como é que elas fazem. Muitas vezes o cliente reclama, o que ocorre? Ela não questiona o cliente, ela manda outro produto, ela resolve o problema acreditando no cliente, e não simplesmente desconfiando do cliente. É claro que tem clientes e clientes, mas essa é como estratégia da empresa. Então, o objetivo, de fato, o resultado, ele é muito positivo para a longevidade da empresa também, porque os clientes vão estar cada vez mais preocupados, ligados, antenados com essa marca, esse produto, esse serviço. Muito bem. A evolução do cliente, nós estamos partindo da era do cliente mais. O que é a era do cliente mais? O cliente hoje, cada vez mais, está mais conectado, vocês sabem disso. Nós, como clientes, estamos mais conectados. Nós estamos... Porque há uns 10 anos, ou 15 anos atrás, o produto era o centro da atenção. Ou seja, hoje, como o cliente está completamente mais conectado, mais informado, vocês, ao comprar, quer seja pelo site, quer seja pela loja, antes de comprar, o cliente sempre vai fazer uma análise de quem comprou, qual é a pontuação que ele dá para aquele produto e quais são os comentários que ele faz daquele produto. Então, se ele faz comentários positivos, se ele dá uma nota legal, a chance desse outro que está pesquisando comprar é maior. Se ele dá nota baixa e tem comentário negativo, simplesmente ele não vai comprar dessa marca, desse produto ou esse serviço. Então, ele está mais informado, ele está mais exigente, nós estamos mais exigentes, muito mais exigentes do que há tempos atrás, porque não tinha opção. Hoje, nós temos muito mais opções de escolhas. Uma vez,
ou tu ficava feliz por comprar aquele produto, porque tu só tinha um que vendia. Hoje, o que mais tem é opção de escolha. Então, tem muito mais opções de escolha, tem muito mais empresas abordando o cliente, oferecendo produtos e serviços, e tem as empresas tradicionais e tem as empresas digitais. E, normalmente, quem leva o cliente, a empresa digital está roubando o cliente, porque o cliente está mais empoderado e ele está conseguindo entregar mais rápido, mais barato, mais uma série de variáveis, o produto mais inteligente e assim por diante. E o cliente está mais consciente, inclusive. Ao fazer toda essa análise, cada cliente, cada vez mais, ele tem consciência, ele faz uma análise de 360 graus antes de comprar. Por mais que a emoção esteja implícita no ser humano, a pessoa humana, ele atualmente está um pouco mais racional na escolha do produto, na hora de selecionar o produto que vai comprar. Imagina uma empresa que é fornecedora e não tem essa percepção de que o cliente está mudando muito e ela vem praticando a mesma forma que praticava há 5, 10 anos atrás. Sabe-se bem claramente que vai acontecer uma disruptura ali em que vai ficar sozinha, né? O cliente vai passar para uma outra marca. E também estamos no mundo mais lento, ou seja, a menos, não lento, menos, que é o cliente hoje tem menos paciência, até porque tudo é muito rápido, 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 ele não tem mais paciência. E não são só as novas gerações, que aqui tem várias gerações aqui nos assistindo. Porém, quanto mais a geração é mais jovem, ele é mais rápido e tem menos paciência. Porém, mesmo os mais de mais idade, como eu, a paciência também está diminuindo, porque o mundo, o contexto, ele está sendo mais rápido, mais veloz. Então, a paciência também está diminuindo. E a gente tem menos tempo também. Muito menos tempo para analisar, para perder. Eu ainda atuo no mercado e, normalmente, vocês também, claro, ao fazer um pedido, ao fazer uma demanda, ao ter que entregar uma proposta, a primeira vantagem, quem tem, depende do valor e tal, é quem entrega mais rápido. Quem consegue entregar mais rápido é mais percebido, bom, porque aí já começa a ter uma ideia de que, pô, se ele entregou tão rápido, ele vai me entregar o produto melhor, vai entregar mais rápido o produto também. É o primeiro fator. Então, o cliente cada vez com menos paciência, menos tempo e assim por diante. As minhas apresentações aqui estão todas me enganando. A evolução, nós temos alguém com a câmera aberta ainda, né? A evolução do produto na era digital. O produto, como eu estava mostrando anteriormente, ele está num processo de transformação muito forte, muito grande, ou seja, cada vez mais a internet das coisas e a inteligência artificial, ela vem cada vez mais trazendo novas formas de criar um produto, botando cada vez mais inteligência no produto. E a gente cada vez mais está percebendo que o produto cada vez vai virar mais serviço. Ele vai ser mais um serviço, ou seja, em vez de eu comprar o objeto, eu compro o benefício do objeto. Tipo assim, exemplo, o carro, em vez de comprar o carro, eu faço uma assinatura do carro. E depois troco o carro em função do plano de assinatura que eu comprei. Comprar um filtro d'água, em vez de comprar o filtro, eu compro a assinatura do filtro d'água. A geladeira, em vez de comprar a geladeira, cada vez mais eu penso em comprar a assinatura da geladeira, porque vai me atualizando toda vez que tem um lançamento novo, depende do plano. Então, cada vez mais o produto está se transformando em serviço. E aí, por que eu estou falando tudo isso? Vai dizer, sim, mas eu não fabrico, eu não produzo, nem nada. Não, mas a gente tem que se preparar, porque a área do serviço, o lado invisível, no caso da espiritualidade também, que é invisível, cada vez mais é o que vai entrar no dia a dia de cada um. Ou seja, por isso que o conhecimento ele é invisível. Eu preciso conhecer, eu preciso me atualizar, eu preciso estar pronto para essas novas realidades que estão chegando, e não só está chegando na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia.
está chegando no Brasil, está chegando em São Paulo, está chegando aqui no Sul, está chegando em Caxias. Por quê? Porque a tecnologia, cada vez mais, ela está interconectada e tem coisas que acontecem. Uma vez levava para ter uma informação 15 dias, agora leva 15 segundos. Estourou uma bomba na guerra lá que está ocorrendo agora aí. Quem está na hora filmando e cai a bomba, tu enxerga a bomba caindo na hora. Que é uma coisa muito ruim o que eu estou falando aqui, né? Mas tu vê instantaneamente. Então, tu falaste do Elon Musk, Mauro. O Elon Musk, ele, além da Tesla, além das placas solares, ele está também com outras frentes. Uma delas é colocando satélites no mundo inteiro para conectar o mundo com satélites de baixa órbita. Aliás, ele tem 3 órbitas. São 3 órbitas. O satélite convencional hoje, que a gente assiste a TV, pega normal, ele tem 36 mil quilômetros da Terra. E esse que ele está lançando, que eles estão lançando aí, ele tem de 500 quilômetros até 900 quilômetros. São 3 camadas aí de distância da Terra. Então, o delay vai ser muito mais menorzinho, tá? Que vai estar conectado junto com 5G, inclusive, que também o delay é muito mais, eu diria, menor, algum centésimo de segundo, onde vai permitir uma mudança, mais uma transformação em produtos conectados também com a internet das coisas, vai permitir uma evolução muito maior, inclusive, da evolução dos produtos. E, consequentemente, isso tudo, o consumidor vai ter uma vantagem muito grande. Por outro lado, a espiritualidade é importante para ver até onde esses inventos têm sentido ou não para cada cliente. Nós, como clientes, e nós, como trabalhadores, ou executivos, ou empresários, ou estudantes, nós temos que ter essa consciência para não entrar em parafuso e não entrar... A gente tem que cuidar muito para não entrar no efeito manada. Aí vocês vão... Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de assistir o filme O Dilema das Redes. Se não, eu sugiro, é no Netflix, é muito interessante, tem outros filmes interessantes também, mas porque a consciência de cada um, o livre-arbítrio, eu tenho livre-arbítrio, tá bom, mas se não tiver uma consciência e permitir entrar no efeito manada, daqui a pouco alguém está induzindo e conduzindo uma decisão que tu acha que tu está decidindo e, na realidade, tu está sendo conduzido, induzido para tomar aquela decisão. Por isso que a consciência é importante e a espiritualidade, acima de tudo, é importante para ter um autoconhecimento e ver aonde que eu vou me meter nesse dia a dia. Quer seja como cliente, quer seja como trabalhador, quer seja como pai ou mãe de família, tá? Quer seja como filho, não importa. Nós estamos todos dentro desse mesmo contexto. E aqui, dentro desses novos produtos que estão surgindo, então, nós temos aqui as empresas que nasceram digitais, por exemplo, elas já nasceram com uma coisa muito interessante que foi o que revolucionou a experiência do cliente. Porque uma coisa, qual que é a diferença de foco no cliente e foco do cliente? O foco no cliente foi o que eu estudei, que a minha formação é marketing. Eu sempre estudei, até o Kotler, que é o meu ídolo. Agora ele lançou o Marketing 5.0, que eu sugiro até, se vocês puderem, dar uma lida no Kindle ou comprando o próprio livro, que já tem em português também. Ele já mostra, né, que a evolução da experiência do cliente é a evolução do próprio marketing. Ou seja, o foco no cliente foi o que eu aprendi, que era os recursos da empresa, como é que eu faço para conquistar clientes com os recursos que eu tenho. Isso é foco no cliente. Eu vou ouvir ele e tudo, mas ele vai comprar aquilo que eu vou convencer ele para me comprar, que eu tenho, que eu vou agilizar a minha empresa aqui para vender para ele. E foco do cliente, qual que é a diferença? Eu tenho que agora, como o cliente está mais conectado, mais informado, ele está mais empoderado, ele é mais consciente, eu tenho que ouvir o cliente. Eu preciso ouvi-lo. E tem formas com ferramentas digitais que já existem, de pesquisa, uma delas eu vou mostrar, que é o NPS também,
Ele ajuda a entender as emoções, os desejos e as dores desses clientes, para ser o quê? A empresa se estruturar para atender essas necessidades, as dores desses clientes, que é as empresas digitais. O que elas fizeram? Começaram lá na garagem, lá e tal, mas sempre atendendo uma dor, muitas vezes uma dor pequena, mas que com isso a empresa cresceu, porque a empresa grande nos bancos, por exemplo, no Nubank aqui, ela simplesmente não conseguia atender determinados detalhes, porém, essa empresa pequena foi lá e resolveu, ouvindo o cliente. E ela ficou que é o Nubank, mas vários negócios digitais aí, eles são potencializados, eles, em função de ter ouvido e vivido e sentido partindo do cliente, e não dos recursos que eu tenho. Isso é uma virada muito grande. Então, os produtos gerados pelas empresas digitais, as novas empresas digitais, os produtos são mais ágeis, os produtos com relacionamento simplificado, eles simplificam todo o relacionamento com a empresa, com atendimento, ou seja, ele é muito simples. Quem tem Netflix aqui está entendendo o que eu estou falando. Eu fui do mundo da TV por assinatura, há 30 anos atrás, trabalhei nesse segmento, e para te vender uma TV por assinatura e cobrar, aliás, e instalar e o cliente assistir, levava 15, 20 dias. Hoje, Netflix não leva 15, 20 segundos. E tu vai ter o produto na tua casa. E ninguém entra na tua casa, ninguém nada na tua casa. Ou seja, os produtos são relacionados, são simplificados, os preços estão cada vez mais reduzidos. Se vocês também tiverem interesse, existe 2 livros muito interessantes. Um é Free, O Futuro dos Preços, que é muito interessante de ler. O outro é Cauda Longa. O que está acontecendo com o mundo atualmente e as oportunidades. São 2 livros muito interessantes de serem lidos, uma vez que eles já têm uns 10, 12 anos, mas eles já previam tudo o que está acontecendo. Só que ainda não acabou de acontecer o que eles estão prevendo. É muito interessante de ler. Outra coisa, comunicação autêntica. O que acontece? O cliente, cada vez mais conectado, o que ele faz hoje? Já faz. As novas gerações nem se fala. A empresa faz uma propaganda e ele vê a propaganda e depois ele vai olhar o cliente que comprou aquele produto que ela fez a propaganda e ver que nota que ele deu e o que ele fez de comentário. E aí tem várias empresas que fazem propaganda, propondo ou mostrando algo, um benefício, só que na hora de entregar, entrega outra coisa, entrega a metade do que está se propondo. E agora o cliente tem como saber isso, a fim de que não compra aquilo, porque aquela empresa está enganando, ela conta uma coisa e entrega outra. Então, a propaganda tem que ser cada vez mais autêntica, a empresa mais autêntica, o produto mais autêntico. Isso é muito importante, porque os fiscais, que são os clientes, os usuários, cada vez mais, eles estão empoderados e eles têm a decisão de uma empresa seguir à frente ou não. Uma vez era da empresa, agora é do próprio cliente, é do usuário. E nasceram com foco, aqui não é no cliente, é do cliente. Aqui é um erro de escrita aqui. É foco do cliente, tá? Atua no contexto em que está inserido, ou seja, eles olham o que está acontecendo, em cima disso a empresa é criada ou ela se adequa em cima disso, que isso é muito importante. Deixa eu seguir aqui. Mais adiante um pouquinho aqui. Aí nós temos as empresas tradicionais. Aqui tem algumas logomarcas, mas é para efeito de dar uma mensagem, tá? Vocês conhecem a história de cada uma delas, com certeza, tá? Ou seja, as empresas tradicionais têm dificuldades para perceber a velocidade da transformação, elas têm dificuldade, não só de perceber, como também até de implementar, porque mudança, quem conhece a Graneiro, que é uma empresa especializada em transporte, é a que mais gosta de mudança. O ser humano, que eu saiba, nenhum. São poucos que gostam, ou nenhum gosta de mudança. Mas se não tiver consciência que tem que mudar, até porque mudança tem uma palavra muito importante, chama humildade.
Por que não for humilde para descartar o que achava que sabia, para botar algo novo dentro, que é o que a gente está falando aqui também? Essa pessoa precisa ser humilde para descartar, porque o conhecimento, cada vez mais, ele está ficando commodity. Hoje, tu busca conhecimento, olha aqui, ó, nós estamos dando conhecimento aqui de forma gratuita, e cada vez ele está mais, o conhecimento está mais comoditizado, então a decisão está muito mais em cada um tomar a decisão de buscar o conhecimento. Ele está disponível, cada vez mais. Na época que eu era estudante jovem, lá de 15, 20 anos, eu tinha a oportunidade de aprender com o professor, quando ele vinha na sala de aula, o que ele escrevia no quadro com giz, quadro verde, o meu era verde, tem uns que é preto, aqui era verde, giz. O livro que era de ano a ano, que era meu, depois da minha irmã, depois do outro, ia passando, o mesmo livro. E tinha jornal, né? Mas para acessar um jornal, era um jornal. E tinha, eventualmente, alguma revista. Agora, o problema é como selecionar o conhecimento, porque tem milhares de fontes, e a minha dificuldade é onde está a melhor informação. Esse é o grande lance. Bem, a cultura conservadora também, isso é um problema sério, porque mudar uma cultura é muito complexa, ainda vocês vão ver dentro do nosso trabalho aqui. É muito focado no produto e não no cliente, era no produto, então focava sempre em melhorar, sempre é bom melhorar o produto, sem dúvida, mas sempre ignorando quem é o cliente, quem vai usar, como vai usar, por que ele usa, e tem mais. Eu já vi comentários, eu vou exagerar um pouco no que eu vou falar aqui, tipo assim, mas se não tivesse o cliente, a nossa vida seria bem melhor, porque os caras são os pés no saco, né? Ou seja, já vi vários comentários nesse contexto, claro que quem fala isso estava brincando, né? Mas quando fala brincando, muitas vezes tem um fundamento ali de verdade. Então, o cliente não adianta, ele tem que estar no centro da história, ele tem que estar, o que dita a norma, e assim por diante. Então, não é mais o produto, é o cliente. Produtos ficando defasados, ou seja, de fato, como eles não estão botando inteligência, continua fazendo, tá vendendo, eu vou continuar fazendo. Como não olha para frente, o que vem aí pela frente, o tsunami que está vindo pela frente aí, fica fazendo a mesma coisa. Só que isso aí não é só para a empresa, são para os executivos também, são para os estudantes também. Eu sou muito crítico nesse sentido, porque se a gente não se dá conta de olhar para frente, de querer fazer alguma mudança, o que vai acontecer? Eu vou ficar reclamando o tempo inteiro, eu sempre vou julgar que o culpado é o outro. Aliás, eu tenho uma frase muito interessante que eu costumo usar, nem todos gostam, mas é o seguinte, ó. Quem quer, dá um jeito. Quem não quer, dá desculpa. Quando tu vai conversar com alguém, tu já sabe se ele vai te dizer de tudo que ele quer, mas vive dando desculpa. Então, no fundo, é porque ele não quer. Porque se ele quer, ele vira a madrugada, vai de noite, sai com frio, ele vai lá e consegue a coisa que quer, pô, porque ele quer. Bom, ou seja, perdendo o mercado para o mundo digital. Isso está acontecendo muito e vocês sabem disso. Eu não sei se vocês trabalham em empresas que percebem isso, vocês estão observando isso, vocês são clientes e sabem disso, e assim por diante. Então, isso é algo que está acontecendo de forma muito, muito acentuada. Ou seja, agora o que eu vou falar rapidamente aqui? Eu vou falar sobre o caminho para continuar no mercado. Como é que uma empresa precisa caminhar para entrar nesse mercado, para manter-se no mercado, tá? Eu vou falar muito rapidamente. Ou seja, nós precisamos cultura centrada do cliente. É indispensável disseminar a cultura de experiência do cliente na empresa. Todos os setores precisam entender que o cliente está no centro, ou seja, o lado emocional do cliente, ele como humano, que nem falou o próprio Mauro, você sabe qual é que é a era pós-digital? A era pós-digital é a era humana. E como assim? Sem dúvida. Todo o mundo digital são as ferramentas, elas precisam ser utilizadas para melhorar a vida humana. Então, vocês já viram falar de carne impressa, né? Ou seja, qual que é a vantagem? Numa carne dessa, pode-se criar proteínas ali dentro para ser mais saudáveis. E vai se evitar de
matar animais para ser alimento das pessoas. Mas tem outras fontes aí que também tem muito a ver com esse lado humano no centro. Ah, mas ele é animal. Digo, não, mas ele é animal, mas o humano ele tem sentimento. A maioria aqui provavelmente deve ter em casa um pet, né? Olha cada vez mais a importância do relacionamento com um pet. Ele é bom em todos os sentidos. Ele é, quer seja um gato, quer seja um cachorro, não importa. Isso faz parte da vida agora, cada vez mais. Então, aqui está no centro o cliente, aqui tem a experiência do cliente, o mundo digital aqui para facilitar as ferramentas digitais, para fazer todo a experiência do cliente, que cada contato que ele tem aqui, com cobrança e assim por diante. Logística, hoje a logística é estratégica, vocês sabem disso. Eu já acabei, eu comprei outro dia, eu compro meus livros pela Amazon, comprei de manhã cedo, tipo assim, às 6 horas da manhã, 6 e pouco, às 5:30 da tarde eu já estava recebendo o livro. Olha que eu não moro numa capital, né? O livro estava chegando, quer dizer, eu fiquei surpreso, porque lá dizia o seguinte, entregue entre 2 e 3 dias, mas tinha o dia lá. Entregou no mesmo dia, olha só que surpresa positiva, que experiência positiva. Olha só o que eu estou falando aqui. Estou fazendo uma propaganda da Amazon e ela não me pagou nada, muito pelo contrário, eu que fico pagando para ela o que eu tô comprando, né? Bueno, como levar isso? Ou seja, a cultura da empresa tem que ser colocada, o cliente no centro da cultura. A empresa toda precisa ter em mente que o cliente é o centro da sua existência. Porque uma empresa, ela é geradora de custo. O cliente é um gerador de receita. E quanto mais empoderado ele for, e quanto mais vulnerável ele é, e quanto mais desconectado nós tiver com nossos clientes, a chance da receita escapar da mão da empresa é muito maior. Como que ela vai fazer para ter a receita mais sobre o seu domínio? Não, porque agora ninguém mais domina ninguém, né? Mas essa empatia, esse relacionamento positivo é muito importante. Por isso tem que conhecer bem o cliente. Nós precisamos aqui, cada vez mais, envolver os colaboradores, porque a experiência do cliente sem o envolvimento, o comprometimento dos colaboradores não existe, porque para implementar isso, somente com os colaboradores, não é com o dono da empresa que quer, se os colaboradores não tiverem dentro desse mesmo contexto. Então, é necessário gerar sentimento de pertencimento, ou seja, que o colaborador se sinta, mesmo naquela pirâmide horizontal, dentro das metodologias ágeis, que vocês vão, inclusive, ter a oportunidade de assistir nas outras noites, esse lado horizontal, colaborativo, é importante, porque ele vai participar do processo de entendimento do que o cliente quer, deseja, e vai ajudar muito, é o colaborador. Então, dentro de cada setor vai precisar de um embaixador da experiência do cliente também, ele vai preparado, treinado para isso, reuniões semanais de acompanhamento da evolução dessa experiência do cliente, que essa empresa que implementou de cima para baixo essa cultura e quer implementar a cultura do cliente no centro, com foco do cliente, e não no cliente, do cliente. Então, muitos treinamentos internos precisam serem feitos. É claro que vai dizer, pô, mas isso aqui vai revolucionar a empresa. Exatamente, precisa, porque se não revolucionar a empresa, o cliente vai revolucionar. Está na mão dele. Aí a empresa não tem mais nada. Comunicação interna constante. É extremamente importante mostrar para toda a empresa, porque isso aqui é uma missão da empresa, não é uma missão do presidente ou dos diretores, não é da empresa. Ou seja, todas as boas atitudes, o retorno positivo dos clientes tem que ser divulgado internamente, mostrando que aquela ação trouxe uma série de benefícios para o cliente está agradecendo, o cliente está mostrando que está mais satisfeito, que esse é o caminho, assim por diante. Então, o reconhecimento pelas boas ações. Então, toda vez que um colaborador fizer algo, e isso repercutir fortemente para o cliente, o que ocorre?
precisa ser repercutido internamente e ser, inclusive, reconhecido perante todos os seus colegas a ação daquele cliente, daquela ação daquele colaborador, o quanto trouxe de mais valor para a empresa e quanto trouxe de benefício para o cliente. Então, de fato, isso aqui, sem o colaborador estar envolvido no contexto, dificilmente ele estará está dentro do contexto da experiência do cliente. E outra coisa, a estratégia tem que estar envolvida, tem que estar dentro da estratégia da empresa. Ou seja, o próprio orçamento da empresa tem que destinar alguma verba, algo nesse sentido, direcionada para cada área, fazer as melhorias necessárias, que nós vamos ver aí como é que ele vai descobrir quais são as melhorias e como descobrir o que o cliente está... Quais são as maiores dores desse cliente em relação ao produto, ao serviço, para eles darem atenção e dar foco na solução desses problemas, tá? Então, é necessário que a experiência do cliente, além de estar no centro, tem que estar dentro da estratégia da empresa. A empresa precisa ter consciência que o cliente é o centro do negócio dela, do negócio, do resultado, do sucesso, da longevidade, é o cliente. Temos que conhecer bem esse cliente também, quer seja cliente CPF ou CNPJ, porque sempre atrás de um CNPJ tem um CPF, e sempre tem, por trás de uma empresa que é racional, mas tem sempre o lado da confiança, que é emocional, tem o lado da credibilidade, que é emocional, ou seja, o humano, ele sempre vai botar suas pitadas e vai botar a sua parte dentro desse contexto aqui. Então, tem que fazer parte da estratégia, isso tudo, a experiência do cliente. Por outro lado, o cliente, estando no centro, a empresa precisa conhecer mais o cliente. Eu tenho chegado em algumas empresas, não, mas eu conheço, tá? Mas o que tu conhece do cliente? Eu conheço o endereço dele, o CPF dele, o CNPJ dele, eu sei quanto que ele comprou, eu sei se ele paga em dia ou não. Tá, isso é importante. O que mais tu conhece do cliente? Mas precisa conhecer mais que isso? Claro! Se tu não conhece o cliente, como é que tu vai ter empatia com ele? Como é que tu vai saber as dores? Ou seja, precisa conhecer mais quem é o cliente, como ele se relaciona com a empresa, porque ele tem vários contatos com a empresa. Onde é que está o histórico agrupado num único lugar, para depois entender as dores desse cliente e entender que o cliente se sentir que a empresa está se dando conta e está ouvindo ele também, né? Para dar retorno em cima do problema ou até de uma evolução de produto. Como ele se comporta, do que ele gosta ou não gosta, se ele está satisfeito com a experiência entregue ou não, quais são as expectativas dele, ou seja, tem que conhecer muito mais. Dentro do mundo digital, as ferramentas que estão disponíveis hoje, CRM e assim por diante, elas estão possibilitando não ter só informação de números ou de texto. Pode ter de imagem, pode ter de voz, tá? Pode ser de atitudes, ou seja, isso tudo vocês vão ver durante as nossas próximas aulas aqui, ou nossas apresentações, o quanto isso é possível, e armazenar essas informações do cliente e ter muito mais, conhecer muito melhor o cliente. Porque, no fundo, pessoal, tudo o que a gente está aprendendo, eu tenho comentado, qual que é o propósito? Eu quero ter um emprego. Tu vai trabalhar onde? Para uma empresa ou numa empresa, ou para criar um produto ou um serviço. Para quem? Tudo isso é para quem? Para um cliente que vai comprar, ou é um usuário, ou é um consumidor. Tudo gira em torno de alguém comprar alguma coisa. Alguém precisa comprar e pagar. Então, o que nós estamos colocando aqui, que todo o processo, essas ferramentas digitais, ou também até a evolução da matéria, dos materiais, o grafeno aqui na UX também, fazendo uma diferença bastante significativa. O grafeno vai promover uma revolução no desenvolvimento de novos produtos. Mas para que os produtos? Para alguém comprar. Então, tudo é para alguém comprar. E quem é esse alguém? Alguém vai comprar
para consumir, para usar, é um ser humano que também pode comprar para quem? Para os seus pets. Pode comprar também para a sua vegetação, suas flores, mas ele tem, vai comprar, vai usar e vai fazer melhor, vai usar melhor, vai custar melhor, vai custar menos e assim por diante. Então, tudo no fundo gira, até porque, vou mostrar para vocês no final, já tem autores falando fortemente sobre a economia da experiência, ou a economia do cliente, ou seja, a evolução da economia. Em vez de ser o dinheiro no centro, vai ser o cliente, vai ser a experiência. Então, isso tudo, à medida em que vocês vão pesquisando, vocês vão vendo o quanto isso é importante, quanto que isso é estratégico. Outra coisa, você já deve ter ouvido falar da jornada do cliente, como a gente precisa mapear toda a jornada dele, desde a experiência de compra, desde ele ter visto a propaganda, qual é a impressão que ele teve, fazer os contatos, fazer a compra, a entrega e o uso do produto também. Então, a jornada do cliente, ela é composta por várias mini jornadas. Por exemplo, o site. Eu vou acessar o site. Esse site, se ele é complexo de navegar dentro para poder pesquisar alguma informação, ou fazer alguma compra, ou para dar algum retorno, já é uma experiência ruim. Vocês vão ver nessa semana, quando vai se falar sobre o metaverso. Imagina colocar a realidade aumentada, o metaverso, dentro do site, onde vai promover, assim, uma experiência extraordinária, onde tu entra lá e tu vê, tu desenha, tu põe a cor do produto que tu quer, como tu quer, tu mesmo faz na hora e tu enxerga em realidade aumentada no site, ou até com óculos ou não. Imagina a experiência que esse cliente vai ter ao ter essa simplicidade, que é simples, porém é complexo o que está por trás, mas para ele olhar é muito simples, porque ele vai ver em 3 dimensões, ele vai ver o som, ele vai mudar do jeito que ele quiser, ele vai ver se aquela peça cabe na casa dele, não cabe, porque aí ele vê o tamanho. Ele pega, bate uma foto da casa, põe ali, e põe o produto, ele já transforma e põe o produto, vai ver se cabe ali dentro, se cabe naquele espaço, algo assim. Ele monta as cores da roupa que ele quer, ou seja, imagina uma experiência de um site nessa... E tem mais, o cliente hoje, o grande concorrente não é mais o que está dentro do mesmo segmento. O maior concorrente hoje, de percepção, um deles é vamos lá, o Netflix, é a Amazon, é a Airbnb, Uber, são os grandes concorrentes de uma empresa que é convencional, porque diz, pô, peraí, como é que eu consigo fazer isso tão rápido? E essa empresa que é grande, que é tudo, leva 3 semanas, é muito mais caro e dá um monte mais de problema. Ou seja, mesmo que todo segmento esteja assim, daquele produto, a referência sempre vai ser de outros segmentos que são mais ágeis, mais rápidos, e isso está na mente e no mindset do cliente. Nossa, aqui, o que eu estou falando, eu não estou falando nenhuma novidade para quem está me ouvindo aqui. Porque todos nós somos aqui, ou clientes, ou compradores, usuários, assim por diante. Então, a questão é como é que aplica isso dentro de uma empresa, usando o conhecimento para implementar isso dentro de uma empresa. E o que eu quero dizer é que, no final, não é no final, mas dentro do contexto, a gente fala também da governança da experiência do cliente. Ou seja, é o monitoramento da estratégia de ser adotado em como fazer isso, como acompanhar. Por exemplo, são criados comitês de clientes, ou seja, o que é o comitê de cliente? São vários comitês, se a empresa é nacional, se a empresa é regional, se a empresa é local, tu vai criar os comitês. Esses comitês podem ser presenciais ou até virtuais, tá? Que hoje permite isso. Porém, uma empresa que tem consciência da importância do cliente vai fazer reuniões ouvindo o cliente, não é dando satisfação para o cliente. Vai ouvir a opinião do cliente sobre determinados fatos, ou produto, ou serviço, ou é a entrega, ou é a cobrança. Ele vai falar, porque aí se faz uma reunião
esse comitê de 8 a 10 clientes, tá? E dentro dessa reunião, quem vai estar presente é um gestor de cada área da empresa para ouvir, mas eu sou da área que não tem nada a ver com o cliente. Quem que disse que não? Se tu está trabalhando naquela empresa, é porque tu tem alguma coisa a ver com o cliente, senão tu não ia trabalhar naquela empresa, tu ia trabalhar em outro lugar. Se tu está naquela empresa, mas eu não tenho relação direta. Tu não tem direta, mas tu tem indireta, porque o teu trabalho, ele facilita, ajuda demais aquele profissional, aquele colega que tem relação direta com o cliente. Então, se tu tem essa consciência e tu percebe a importância e tu vê isso, tu vai ajudar o teu colega a ser mais ágil, mais rápido, mais tudo, para atender melhor o cliente. Então, tu ajuda os teus colegas a fazer isso também, tá? Então, tem os comitês de clientes e tem mais, tem os comitês de colaboradores. Antes eu falei da jornada do cliente, existe também a jornada do colaborador. Desde divulgar a vaga, até conversar com ele, com o colaborador, fazer tipo assim, a entrevista, fazer a avaliação, fazer o onboarding dele, ou seja, aprovou. Como é que tu recebe o cliente o colaborador dentro da empresa, pelos colegas? Como é que tu entrega o material que ele vai usar para trabalhar, as ferramentas de trabalho? Como é que ele vai enxergar a empresa? Como é que tu mostra a empresa, como é que ela funciona? Como é que tu vai treiná-lo para ele participar desse mundo, dessa estrutura mais horizontal, a participação dele dentro dos grupos, dentro das metodologias ágeis, ou seja, como que ele precisa trabalhar. A empresa precisa, cada vez mais, dentro dessa jornada desse cliente, ter consciência de cada etapa, até ele vir a ser, eventualmente, sair da empresa. Ao sair da empresa, não, eu esqueci ele. Não, não esquece, porque ele pode vir a ser um cliente, então trate ele antes e depois, quando ele sai, trate ele bem, porque ele pode vir a ser ou continuar sendo um cliente do teu produto. E ele pode indicar outras pessoas para trabalhar na tua empresa. Então, todo esse contexto que nós estamos falando aqui, inclusive, eu tenho aqui um outro aqui, que eu deixo eu ver onde é que está aqui, que são as métricas. As métricas, que nós, dentre elas aqui, nós temos o NPS, não sei, provavelmente vocês já devem ter ouvido falar, e não só ouvido falar, provavelmente já receberam ligações de fornecedores, de empresas, que fazem a seguinte pergunta. Primeiro, se você quer responder a pergunta, aí você diz sim. Aí, de 0 a 10, aliás, faz assim, você indicaria esse produto ou esse serviço, ou essa empresa, ou essa marca, para um amigo ou um parente? Aí tu vai responder, aí vem a seguinte, de 0 a 10, que nota que você clica em cima, se você, que nota você daria nessa indicação? Porque se ele responder de 0 a 6, a gente chama de detrator. O 7 e 8 chama-se de neutro. O 9 e 10 é o promotor da empresa, é o advogado da empresa. E aí, o cara que é detrator vai normalmente falar mal da empresa, ele não está se sentindo bem em relação ao tratamento que está tendo. 7 e 8, ele está neutro, ele pode vir a ser um promotor ou ele pode ser um detrator. E aí tem que ter cuidados com ele. Tem que saber, porque o NPS ele mostra quem são as pessoas, porque tem uma segunda pergunta depois. Mas antes disso, o promotor é o grande advogado dessa empresa. Vocês já viram falar o que é advogado. Ele é um defensor, ele é um propagandista, ele é um vendedor, por isso que eu disse lá na frente que é a redução de custo. A redução de custo, porque quanto mais promotores a empresa tem, mais indicações este cliente vai fazer para os amigos e tal, e aí praticamente o custo de venda é muito baixo, porque ele que indicou. E esse cliente que vai entrar, ele entra com muito mais confiança na empresa, porque esse que indicou, ele não está sendo remunerado, ele está por livre, espontânea vontade, divulgando, orientando, propondo, indicando.
E, normalmente, esses clientes que entram como indicação, eles permanecem na empresa e, normalmente, são os mais rentáveis e os que têm o ticket médio mais alto. Esses que são indicados. Porque, de um modo geral, as empresas lá que são analógicas, várias, elas compram o cliente. E custa muito caro comprar um cliente. Caro para comprar e caro para manter um cliente comprado. O ideal é um cliente que foi indicado. Ele é barato para obter e ele é muito mais barato para manter, inclusive. Porque vai ter uma sintonia muito maior entre a empresa e esse novo cliente sendo indicado. É claro que a empresa tem que ter consciência e saber quem é que indicou e quem foi o indicado, que é possível através dessas pesquisas. Então, nós temos aqui várias, tem o CSAT também, que são formas de fazer pesquisa, mas o NPS é o mais famoso e que é mais utilizado por milhares de empresas no mundo. O NPS começou há de fato, uns 18 anos, 20 anos atrás, pelo Fred, que eu vou mostrar um livro que ele lançou agora recentemente, antes de terminar a nossa palestra aqui. Ou seja, através do NPS, dá para se saber quantos clientes eu tenho, detratores, promotores e neutros. E tem mais, dá para fazer a avaliação de uma empresa por esse resultado dessas pesquisas, porque se essa empresa tem muito mais promotor do que detrator, ela tem muito mais longevidade, muito mais rentabilidade, porque se um cliente ele é advogado da empresa, o que acontece? A chance dele permanecer da empresa é muito maior. E se essa empresa tem muito mais detratores, a chance desse cliente permanecer da empresa é muito menor. Então, esse cliente vale menos do que o cliente que é promotor. Então, tem a fórmula de fazer esse cálculo também, tá? Muito bem, nós estávamos aqui na governança, onde tem também os grupos de colaboradores que também fazem todo esse processo interno da jornada do colaborador e onde eles ajudam a melhorar os processos e assim por diante. Até porque ele estando mais empoderado, ele sendo mais colaborativo, ele vai ajudar muito mais a própria empresa, tá? Então, aqui vai se ver se a empresa está no caminho certo ou não. Tem as fórmulas, metodologias, aqui as técnicas para fazer isso, e vai conseguir entender, saber. É claro que na pesquisa dá para fazer o NPS também para o colaborador. É claro que daí, nessa pesquisa, não identifica quem é o colaborador que preenche a pesquisa. É anônima, para ter mais abertura, para ser mais aberto, para não ter receio, para ser, eventualmente, depois perseguido e tal. Mas do cliente, o NPS, a segunda pergunta que eu esqueci de falar anteriormente, a primeira, que nota ele daria? A segunda pergunta, por que ele deu aquela nota? E eles têm várias respostas aí pré-prontas, mas também tem as respostas abertas, que ele pode escrever no celular ou coisa desse tipo e vai dizer por que ele deu aquela nota. Se ele for detrator, a empresa que tem a cultura focada no cliente, o que vai fazer? Ele já vai tomar uma atitude, ligar para o cliente, vai ver o que ele pode ajudar, que ele pode melhorar, para fazer esse cliente sair de detrator para neutro e depois para promotor. Tem que saber quais são os clientes e por quê. Mas a empresa tem que estar direcionada para esse contexto. É muito importante isso que a gente está comentando aqui. Então, vocês sabem que um cliente conectado com a empresa e com os colaboradores, ele pode ajudar a co-criar novos processos, novos produtos e novos serviços. Por quê? Porque tu está ouvindo o cliente. Quando tu faz esse levantamento todo, essa abertura de informação do cliente, inclusive tu vai juntando todos os contatos que ele fez com a empresa dentro do mesmo local, tu vai ver, entender cada cliente. E se tiver essa proximidade, se tiver essa abertura, ele vai sugerir uma série de melhorias, porque ele vai ver a empresa como ele participando da empresa, e não como a empresa querendo tirar o dinheiro dele, se beneficiar somente dele. E a empresa que está com foco no cliente, ela se preocupa muito mais com o cliente do que... claro que ela se preocupa com ela tem que ter rentabilidade, tem os acionistas e assim por diante, porém, como uma consequência de um ótimo trabalho, de um ótimo relacionamento, de um ótimo atendimento, não só com atendimento por telefone, não, atendimento com o próprio produto.
Porque o produto também é um excelente contato da empresa com... O maior contato é o produto com o cliente, né? Dele atender a expectativa e assim por diante, tá? Então, o que eu gostaria, aqui a gente falou muito rápido, por alto, tem muita coisa para falar também, até porque o aprofundamento é onde estão os detalhes técnicos e assim por diante, mas antes eu queria encerrar, eu queria indicar para vocês 2 livros. Esse livro aqui, do Fred Richardson, ele foi lançado, está chegando, ele lançou em dezembro, em inglês, e agora ele foi lançado faz 10 dias em português. Eu ainda estou esperando, porque eu também tenho meus livros digitais, eu tenho meus livros, como está vendo aqui atrás, eu prefiro também em papel. E está para chegar agora, essa semana aqui. Vale a pena, porque ele foca no seguinte, ele foi o inventor do NPS, e ele mostrou que muitas empresas, e ele se preocupou com isso, muitas empresas têm usado o NPS com finalidades distorcidas. Tipo assim, um exemplo aqui. Quanto maior o NPS, ele associa com o bônus do colaborador, aí o pessoal quer focar no bônus. Então, ele busca um aumento de NPS, tipo assim, artificial. Tipo assim, seguinte, tu vai receber uma pesquisa, por favor, me dá uma nota alta. Ele está preocupado com ele, não com o cliente. Então, o que ele fez? Claro, tem vários outros problemas. O NPS é válido ainda, mas tem que ser aplicado de forma correta. O vencendo com propósito, olha só, propósito, e tem muito a ver com espiritualidade aqui dentro depois. Ele não fala isso, mas tem muita coisa a ver. Que é o seguinte, ele criou métricas aí que são medidas, tipo assim, como é que mede? O quanto os clientes, os advogados da marca, os promotores indicaram. Ele tem como calcular e entrar na contabilidade da empresa, inclusive. Então, ele mostra que todo o processo, como fazer, que é muito legal, é foco, ele põe lá, de fato, que o propósito da empresa tem que ser enriquecer o cliente com o seu serviço ou produto, e, como consequência, a empresa vai colher longevidade, rentabilidade e permanência no mercado. Esse livro vale a pena ler, é muito interessante, eu estou lendo, e tem um outro aqui, muito legal, tá? Que é a Economia da Experiência, que é super legal, esse livro aqui, que mostra que a tendência é a economia da experiência, ou seja, direcionado, não está focado na economia econômica, mas sim da experiência. Vale a pena dar uma lida, vale a pena olhar, quem tiver interesse, é claro. Aqui nós temos estudantes, nós temos executivos, profissionais que estão assistindo, mas quem tiver interesse em se aprofundar no assunto da experiência do cliente, eu sugiro que pesquisem, porque se vocês forem no YouTube e botarem lá a experiência do cliente, vocês vão ver fontes muito legais também, tá? E se pegarem também alguma coisa em inglês, já põe lá na tradução automática, vocês vão lendo em português também, é muito legal. Ou seja, a disponibilidade tá muito aberta, é só querer procurar e a gente aprende. O autodidata tem uma vantagem muito grande em cima disso também, né? Cada vez mais isso vem sendo implementado. Então, eu queria agradecer a vocês pela atenção, pela paciência de me ouvir aqui, e também dizer que breve vocês vão saber de que nós vamos ter a possibilidade de aprofundar muito mais o que a gente falou, muito superficial aqui, e que vocês vão ter alguma surpresa nesse sentido até a quinta-feira, tá? E outra coisa, quando eu fiz o anunciado do curso, falei que as empresas ficariam de saia justa ou saia curta. Para ela sair dessa enrascada, ela precisa colocar o cliente no centro e ter consciência disso, e botar toda a empresa, aliás, o próprio ecossistema, o fornecedor dela, os intermediários, a empresa, os colaboradores, até o cliente. Fazer esse círculo 360, atuar sempre com esse cliente lá na ponta, lá na frente, que vai o usuário, o comprador, ou o cliente, sendo o protagonista de tudo que nós estamos falando. Então,
Eu quero agradecer e me desculpar pela minha forma de mostrar aqui as coisas, que não deu tudo muito certo agora no final aqui, mas a intenção é boa e o propósito é do bem, tá? Então, muito obrigado, Mauro. Obrigado a todos, tá? E até uma próxima oportunidade. Imagina, Cavion, palestra maravilhosa. Pode até tirar o compartilhamento aí, Cavion, que daí a gente tem Sim, mais tô saindo. carinhas Tô na, saindo. na tela aí. E bacana. No pessoal, duas coisinhas. No bate-papo, tem um link para que vocês preencham a sua presença, correto? Lembrem que tem muita gente aí que vai ocupar como horas complementares, etc. Então, tem que ter a presença, e isso está ali. É só preencher um formulário que está aí, é bem rápido e bem acessível. Acredito até que já tenha sido postado novamente aí, tá? Segundo, amanhã segue, vocês já viram aí pela palestra do professor Cavion que a gente, na verdade, não está brincando, está fazendo uma coisa muito séria. Esse é o primeiro ciclo de palestras que a gente está colocando no ar, pelo Paideia, pelo Procorp, que é um programa de formação corporativa do Paideia Centro de Estudos Alternativos, que tem EJA, tem técnicos, em parceria, inclusive, com a Uniftec, tem superior, e assim por diante. Então, a nossa intenção é, assim, que essas palestras abram a perspectiva daqueles que realmente querem ampliar o seu conhecimento, procurem mais conhecimento, busquem, olha o que o professor Cavion falou, lifelong learning, permanentemente estudar. Hoje, não tenho dúvida que aquele que não detiver o conhecimento na área, está atuando em um conhecimento mais superficial sobre o todo, tenha certeza que estará logo, logo na periferia do processo aí, não disputando as principais vagas. Pessoal, um abraço a todos, uma boa noite de coração, e amanhã seguimos com a nossa saga em cima do ciclo de palestras de inovação digital. Professor Mauro, só um minutinho. Pois não? Pessoal que está aí,